análises feitas pelo Ministério Público sobre as árvores ou a poda drástica no bosque, realizada pela Prefeitura, especificamente na árvore que foi a causa de um acidente que acabou em morte em dezembro de 22 aqui em Campinas. André Berenguel. A Promotoria de Justiça Civil de Campinas entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura por conta da poda drástica e da falta de manejo adequado de árvores na área do Bosque dos Jequitibás. Na decisão, o promotor José Fernando Vidal de Souza citou o relatório do Centro de Apoio à Execução do próprio Ministério Público, apontando que entre os anos de 2017 e 2023, 8 árvores foram cortadas e 13 podadas no parque. Já em uma única operação mais recente, houve a retirada de 19 árvores e a poda de 42, com previsão de retirada de outras 108, sendo 32 delas secas. Abre aspas, fato que denota um manejo inadequado da arborização urbana, fecha aspas. O processo faz referência ainda à morte de um homem que teve o carro atingido pela queda de uma figueira do Bosque dos Jequitibás em dezembro do ano passado. A promotoria pede que o município crie mecanismos que garantam gestão adequada do Bosque dos Jequitibás por meio da construção de um plano diretor específico para o local, com diretrizes de gestão, uso e manejo que garantam a boa governança, preservando as funções ecológicas e recreativas do espaço e a proteção da vida e da integridade física dos usuários do local. Outro objetivo da ação é o plantio de espécies retiradas e o pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais causados à parcela do parque que se mostrar técnica e absolutamente irrecuperável. O promotor ainda considera que a prefeitura deva ser obrigada a pagar R$1 milhão a título de danos morais coletivos. Em nota, a prefeitura disse que a figueira estava saudável de acordo com laudos assinados pelo IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Instituto Biológico e o Instituto Agronômico de Campinas, e que a queda se deu pela condição atípica do tempo, com ventos fortes e excesso de chuva. Em relação ao manejo, a Prefeitura informou que o Bosque dos Jequitibás é um remanescente da Mata Atlântica nativa e a retirada de árvores ocorre somente quando existe necessidade, com base em laudos técnicos. Em 2023, ainda segundo a administração, foram plantadas 800 árvores no Bosque dos Jequitibás, para compensar as espécies retiradas e recompor a flora do parque. Sobre o plano diretor, a Secretaria de Serviços Públicos informou que está elaborando documentos específicos para a Lagoa do Taquaral e para o bosque. A previsão é que tudo esteja pronto até o final do ano. De Campinas, André Berenguel. A gente repercute esse assunto agora porque o Ministério Público Estadual, portanto, concluiu que a figueira especificamente que caiu sobre o carro na General Marcondes Salgado já tinha alto risco de queda meses antes do acidente e, para isso, utilizou alguns itens que nós vamos citar aqui e também imagens do Google do Street View, para poder fazer uma comparação do antes e depois do acidente fatal. A gente conversa agora com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, o Ivan André Álvares, que aceitou o nosso convite para conversar a respeito dos itens de análise. Olá, Ivan, um bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia a todos, um prazer estar com vocês, falando sobre um tema tão querido da população, que é a arborização urbana. De fato, nos últimos meses, os nossos ouvintes enviaram várias mensagens questionando as podas, perguntando se isso era necessário, na quantidade que já foi extraída, mas também muito preocupada com um trabalho anterior que poderia ter sido feito ou evitado. A Prefeitura, em todas as entrevistas, Ivan, é muito taxativa, principalmente na fala do Ernesto Paulela, secretário de Serviços Públicos, de que tudo o que precisava ser feito foi realizado na cidade de Campinas. Diante deste novo parecer que veio do analista técnico-científico do Ministério Público, que é o engenheiro florestal Rodolfo Pellegrini Coutinho, como que você avalia essa questão envolvendo esta figueira, no caso do bosque, e outras árvores na cidade? Bom, primeiramente, eu não posso deixar de sempre me solidarizar com a família, as famílias, na verdade, das pessoas que vieram a óbito em relação a essas árvores que caíram. O que acontece com a arborização urbana de Campinas é que há muitos anos
os técnicos são unânimes em dizer que é necessário um sistema de informação, um inventário quali-quantitativo que possa conhecer as árvores e assim a gente ter uma ideia e poder se prevenir em relação a possíveis quedas. A própria Lei de Arborização Urbana do município, de 2003, prevê que em 36 meses, desde que promulgada a lei, se fizesse esse inventário. E isso não foi feito. Então, nós temos uma lei desde 2003 que não foi cumprida e que os reflexos estão aí. Então, quando você tem uma prevenção, quando você tem um planejamento e aí você faz o manejo segundo esse conhecimento, você pode prevenir. É óbvio que existem fatalidades, como a gente sempre está colocando. E as emergências climáticas estão aí, a gente não chama nem mais de mudança climática, mas e sim de emergências, porque elas realmente estão vindo com tudo, os eventos climáticos se intensificaram, mas é óbvio que existe técnica para isso, né? A própria Unicamp já fez equipamento, já se ofereceu muitas vezes para estar fazendo essa análise, né? Então, quando se trata da árvore do bosque, o que a gente tem ali é uma condição muito especial. Houve, ao longo do tempo, um manejo na calçada, né? Que não dá para se dizer exatamente se prejudicou a árvore, mas havia aspectos externos, como vocês mesmos disseram, que dá para ver até pelo Google Street View, que essa árvore já apresentava algum tipo de indicativo. Então, após a análise dos técnicos, tanto do IPT como do Instituto Biológico, que analisaram parcialmente, cada um na sua função, né? Dizendo, a árvore está saudável sobre esse aspecto. Por exemplo, o Instituto Biológico falou do ponto de vista de ataque de pragas, ataque de doenças, etc. Já o IPT analisou sobre uma condição que era da estabilidade. Porém, a questão biomecânica ela foi de fato estudada pela Unicamp, que demonstrou que aquela árvore, por meio de algoritmos, por meio de toda uma análise científica, que aquela árvore estava, sim, já apresentando uma falha e uma possível queda. Assim como outros técnicos também avaliaram a questão dessa espécie e tudo mais a respeito do bosque. Então, o Ministério Público se embasou em todos esses estudos. Ivan, o que chama a atenção é que a Secretaria de Serviços Públicos, de fato, usa o laudo do IPT para poder afirmar que a árvore que caiu no bosque, ela estava saudável. É assim que diz, inclusive, a nota da Prefeitura, que os dados, os documentos apontavam que a árvore não tinha doença, a queda se deu pela condição atípica do tempo, por conta de ventos muito fortes, o excesso de chuva. Claro que também se pontuou logo depois que o encharcamento do solo também era um adicional que não era computado na questão da poda ou não, retirada de árvores, ou até na interdição ou fechamento de parques. O que eu gostaria de questionar, Ivan, é o seguinte: se em Campinas existem pesquisadores e técnicos nessas variadas áreas de conhecimento, por que hoje não há uma integração com a Prefeitura de Campinas? Porque eles não querem. Simplesmente isso. Eu sou enfático em dizer isso, porque não querem. Porque a gente participou na Câmara dos Vereadores de uma comissão. A Embrapa, a Unicamp, vários técnicos que estão disponíveis na cidade, professores aposentados da Exalc, membros da sociedade civil, todos se colocaram para ajudar. Mas o que a gente vê é que não há essa aderência. Então, em alguns momentos, a gente precisa falar o que está acontecendo, né? Lá em 2013, foi apresentado e entregue por meio de uma cooperação técnica com a Secretaria do Verde um levantamento quantitativo da arborização, em que cada árvore foi marcada, cada árvore tem o seu ID, que a gente chama identificação, e ali bastava que você qualificasse ela. Então, o que poderia ter sido feito? Por meio da contratação de técnicos, ou dos próprios técnicos, irem a campo e qualificar cada árvore que estava marcada, georreferenciada nesse portal chamado Árvores de Campinas. Esse é um exemplo do que a gente poderia ter sido feito.
Por outro lado, eu acompanho muito o trabalho da professora Raquel da Unicamp, que se oferece, e o seu grupo e sua equipe de mestrandos, doutorandos, para estarem analisando as árvores. Não houve interesse de que isso fosse realizado. Então, é algo que nos espanta. Eu acho que, da minha parte, ou da parte, falo até por meio da Comissão de Arborização Urbana também, do CONDEMA, nós estamos sempre disponíveis, nós estamos sempre nos colocando, tentando mostrar as técnicas mais modernas, né? Mas o que me parece que há aí uma certa visão de que isso não é necessário. Tudo bem, tem outros técnicos, tem outras formas de fazer, tem outras instituições também fora de Campinas, isso não é problema, desde que faça, desde que isso seja feito, certo? Ivan, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Conforme a Carol citou agora há pouco, né, a Prefeitura se baseia nesses laudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do Instituto Biológico e do Instituto Agronômico de Campinas, que, segundo ela, testaram que a árvore estava absolutamente sadia. Por que há essa divergência de laudos, né? São os métodos utilizados que são diferentes? Como que a Prefeitura tem laudos que asseguram a posição dela? Não. Isso é incrível, não há divergência alguma entre os laudos. Se você pegar cada laudo, ele trata de um assunto, né? Então, vou fazer um comparativo com a gente. Se você vai fazer um exame periódico, você vai ao cardiologista que vai analisar o seu coração. Você vai ao endocrinologista que vai analisar a sua parte digestiva, etc. E assim por diante. Cada especialista atua na sua área. Uma área não exclui a outra. O fato de você dizer que essa árvore está saudável do ponto de vista fitopatológico não significa que ela não estava frágil biomecanicamente em suas raízes. Tanto que veio a cair por essa fragilidade, por essa descompensação que o laudo do CONDEMA, e ainda enfatizado também pela Comissão de Arborização Urbana da Câmara dos Vereadores, mostrando tudo isso, que havia ali, foram feitas várias palestras, quem acompanha pelo YouTube, pode entrar no YouTube da Câmara, e o próprio técnico do IPT veio, o Dr. Sérgio Brasolin, que é uma pessoa renomada, que todos nós conhecemos, e não se contrapôs de forma alguma ao laudo que a Unicamp, da professora doutora Raquel, fez. Então, foi por isso que o próprio Ministério Público teve esse entendimento. Mas o que é mais importante é a gente pensar o que nós vamos fazer daqui para frente, né? O que a gente pode melhorar? Com 6 técnicos só dentro de uma Secretaria de Serviços Públicos para tratar da arborização, nós não vamos melhorar, com certeza que nós não vamos. Né? Se não houver fiscalização, se não houver um planejamento, se não houver, como o Ministério Público está pedindo, um plano diretor de arborização, nós solicitamos isso há muitos anos, um plano que faça esse planejamento da arborização, que você possa dizer onde plantar e que espécies, porque também uma coisa muito importante, o manejo, para que ele serve? Para manter a árvore em pé, saudável e com a copa dela trazendo os benefícios da arborização. Porque não adianta agora a gente sair cortando árvore de monte e esperar mais 30 anos para que essas árvores tragam esses benefícios. Não temos tempo para isso. Nós temos que descarbonizar a cidade, ou seja, nós temos que diminuir os efeitos que o excesso de CO2, de excesso de poluentes que estão causando toda essa situação, que o aumento de temperatura, esses efeitos fortes de altas precipitações, porque a gente não tem tempo. É isso que é importante que a população entenda também. Porque quando a população também pede a retirada de uma árvore, ela também precisa entender. E a gente sabe que a população gosta das árvores, mas muitas vezes também não entende. Né? Existe uma pressão também sobre a prefeitura nesse sentido. Eu entendo muito bem o lado dos técnicos da própria prefeitura, não digo a gestão, mas eu digo os técnicos em si que são pressionados para serem, eles vão fazer um laudo de árvore, essa árvore precisa cortar, e muitas vezes não precisa. E a população se entender que a gente não pode esperar uma árvore crescer, uma muda crescer, para só daqui a 30 anos trazer esses benefícios que ela dá hoje, a gente não tem esse tempo. Ivan, inclusive a gente tem a participação de uma ouvinte aqui da CBN, que pelo WhatsApp enviou uma mensagem que resume a participação de outros ouvintes justamente sobre essa questão dos pedidos para poda de árvore e a queda de alguns galhos. Ela é a Carolina, ela é do Nova Europa. Vamos ouvi-la. Dia, ouvindo a rádio aqui,
percebi os comentários a respeito de corte de árvores, poda de árvores. Não é de hoje que a gente tenta soluções para árvores que estão, de fato, com uma necessidade emergencial de corte por conta de estar oca, por conta de estar velha, né? Enfim, com risco mesmo de cair sobre a casa, sobre carro, sobre criança que mora no lugar e sem solução. São inúmeros protocolos ao longo de, 4, 5 anos para então, num momento, virem e cortar quando ela já não tem mais solução de poda, né? Também concordo que o cenário mudou completamente e isso é desnecessário, eu entendo como desnecessário, acho que poderia ter sido feito gradualmente e não da forma que foi feito, desarborizando ruas inteirinhas, né? Muito ruim o serviço que foi feito nesse sentido. Enfim, eu não entendo, mas tenho pessoas próximas que entendem um pouco mais, que acreditam também que deixou-se muito tempo passar, em vez de ter soluções paliativas ao longo do tempo para não dar um choque tão grande, inclusive. Está aí a nossa ouvinte, ela faz um desabafo e transmite muita frustração e aflição em relação ao trabalho de poda, de corte de árvores. Em fevereiro deste ano, a conselheira do Condema, ela entrevista a nós, a Tereza Penteado, a mim e ao Guilherme Pierangeli, Ivan, ela falava que não há diálogo com o Ernesto Paulela, que não conseguiu chegar ao entendimento e que existia e existe um documento de 2015 que já falava de um planejamento e de um trabalho a respeito dessa mesma consideração que a nossa ouvinte está pontuando aqui. O que você sente em relação a isso? Você já vem com um diálogo de... Tá, constatamos. Daqui para frente, o que vamos fazer? Se a prefeitura mantiver esse posicionamento, e pelo que o documento veio em nota dizendo, parece-me ser o mesmo, de não trazer outros elementos para ajudar nessa discussão, a gente vai ter novos problemas com novos temporais, ou não necessariamente com temporais, mas novos problemas, Ivan? Infelizmente, a prática tem sido a mesma. Algo que a gente sempre fala da gestão pública é a dificuldade de continuidade do trabalho, de descontinuidade. Nós temos uma secretaria que está há muitos anos sendo gerenciada pelas mesmas pessoas, né? Então, o que a gente sente é que se perdeu muito tempo, né? Se deixou o tempo passar e não se fez esse planejamento. A ouvinte, ela retrata e ela fala muito bem da angústia da população, né? Você imagina você estar na frente da sua casa, você vê esses eventos climáticos, a ventania, essa chuva forte, e ver aquela árvore ali que você há anos pede para fazer. Poxa, a gente tem tanto sistema informatizado. Será que não dá para pôr isso disponível na população? Mostra qual é a sequência. Né? A gente vem pedindo, a própria Tereza Penteado, que atua no Condema, ela é uma das pessoas que batalha muito pelo meio ambiente do município, e ela fala assim, olha, coloque na internet. A solicitação feita desde 2015 é que se tenha um manejo, se faça o manejo daqueles eucaliptos lá, tanto que foi votado no Condema isso. E a única secretaria que votou contra o manejo dos eucaliptos lá na Lagoa do Taquaral foi a Secretaria de Serviços Públicos. Até a Secretaria do Verde, as outras secretarias, a CETESB, foram unânimes em solicitar o manejo. Tem lá uma resolução do Condema solicitando esse manejo da lagoa. E, assim por diante, essa questão de estar informatizado e a população ter acesso, tudo pode estar pela internet. Por que você não pode? Já que já existia um sistema que a Embrapa tinha colocado, que era cada árvore marcada no portal Árvore de Campinas. Bastava ir lá, tirar uma foto, ou então até aquilo que a gente apresentou, que é coisa que hoje é simples. Você pode pôr por um aplicativo de celular, você está na frente da sua casa, você pode tirar foto daquilo ali e mandar para a prefeitura e ela já vai georreferenciada.
Você pode responder algumas questões ali, dizendo, olha, eu creio que essa árvore está com problema. Claro que é o leigo que está falando, mas se você já tem esse cadastro, o técnico da prefeitura lá do escritório, ele enxerga aquilo ali, ele só vai a campo para aquelas que ele já enxerga que é prioridade, que está em risco de queda. Né? Então, você dinamiza o trabalho, você cria uma logística, cria um planejamento. E é muito frustrante, né? E eu falo em nome de muitos técnicos aqui de Campinas, que há pelo menos 10, 15 anos falam a mesma coisa. Né? Façam o planejamento, façam o inventário qualitativo. Desculpa ser insistente nisso, porque assim, são muitos anos de estudos, de pesquisa, e a gente vê a coisa que a gente menos queria, né? Era óbitos em relação a essa questão. Então, parece assim que a gente tem algo contra a prefeitura. Não temos nada, muito pelo contrário. Sempre nos dispusemos a ajudar. Tá certo, Ivan. Quero agradecê-lo pela entrevista e pela oportunidade de ouvir e também de expressar realmente de forma aí tão aberta à população o que sentem alguns dos técnicos aqui na cidade de Campinas. Bom trabalho a todos aí. Tá, eu agradeço muito e espero estar em outras oportunidades para que a gente converse coisas positivas sobre a arborização, seus benefícios e como que a gente pode melhor, né? Pensando nessa biodiversidade que está aí, quais espécies a gente podia plantar e mostrar coisas mais bacanas e não tendo que repercutir notícias tristes, tá bom? E outra coisa, eu só quero colocar uma questão. Nós vamos levar ao promotor uma proposta de que esse recurso seja utilizado no município, tá? Não vá para um fundo estadual, porque o que a gente precisa é que essa multa seja revertida para a própria população arbórea de Campinas, tá? Então essa que é a nossa visão. Tá Muito obrigado. certo. Nós quem agradecemos, o Ivan André Alvarez, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, que conversou agora conosco para registrar a Secretaria de Serviços Públicos, diz que está elaborando o plano diretor da Lagoa do Taquaral e do Bosque do Jequitibás, que será finalizado até o final deste ano. A defesa do município a respeito da análise feita pelo Ministério Público será apresentada no processo judicial, onde ficará comprovada a lisura da Prefeitura de Campinas. Enviou para a gente aqui as informações à assessoria de imprensa da administração local. Repórter CBN. Terça-feira, 24 de outubro de 2023. A Receita Federal